Galera, eu não sei vocês, mas eu tô pirando de ansiedade aqui, porque o chefão da Marvel Studios, o grande Kevin Feige, ele soltou ontem à noite, né, na Comic Con de San Diego, praticamente todo o planejamento da Marvel pra fase 4. O cara liberou o calendário dos filmes, os títulos, as logos, elenco, detalhes sobre as tramas e até, galera, revelações bombásticas de novos personagens. Vilões novos, personagens antigos voltando, inclusive um novo, ou melhor, uma nova Thor. Teve até citação de Quarteto Fantástico, X-Men, Blade. Uhul! Vem comigo pra gente ver direitinho como é que ficou esse calendário com os próximos projetos da Marvel. Você vai pirar, vamos lá! Ei, Ned Trunks, entra aqui! Achou que eu ia vender pipoca mais cedo, hein? Fala a verdade, né? Passei de novo pela recessão, você nem percebeu. Se tem uma coisa que a Marvel sabe fazer desde que ela se estabeleceu no cinema, galera, é deixar os fãs hypados. E é por isso que eu curto, pô, entendeu? Eu fico hypado e já contagio vocês também, ué. Acho que vou ficar com essa ansiedade sozinho? Não. Tem um pessoal por aí que diz que eu só falo de Marvel, galera. Vocês sabem disso, né? Só que, pô, vocês sabem disso. Eu queria realmente falar mais da DC, de coração. Poder fazer vídeo a rodo de notícia, teoria. Mas, galera, não tem como. No cinema, pra eu achar alguma notícia ou então algo relevante da DC, tem que caçar supostas pistas de fala de ator, escritor. Ninguém sabe ao certo qual o planejamento. Sabe, o universo expandido deles parece que tá morrendo. Enquanto isso, na Marvel, Kevin Feige tá soltando a franga geral. Anunciou bonitinho, projeto por projeto lá na Comic Con de San Diego. E só de 2020 a 2021, a Marvel tem 10 projetos. 10 projetos. Porra! 10 projetos em um ano, né? 2020 pra 2021. Cara, aí você compara isso com a DC, tipo, não é minha culpa. Eu queria muito poder falar do DC, mas não tem esse hype todo. Não tem, galera. Então o que eu posso falar sobre isso aí? Editor, coloca o meme do Eita. Eita, vai, mano. Eita, porra. Obrigado, isso aí, editor. Os caras não estão de brincadeira. Eles querem expandir ainda mais esse universo pra não deixar espaço mesmo para nenhum tipo de concorrência. É absurda a revolução que o UCM vem fazendo na indústria cinematográfica, galera. É visível, eles estão mudando tudo. Enfim, bora pro que interessa. Vocês vieram aqui para saber as novidades. Então eu vou listar filme por filme do que foi anunciado. Primeiro, pro ano que vem, 2020, no dia 1 de maio, tá lá o filme da Viúva Negra. Esse a gente já sabia que ia rolar. E vários rumores sobre o filme foram confirmados, como o vilão dele ser o treinador. O filme se passa depois de Guerra Civil, né? Tem cena mostrando como é que foi Budapeste, né? Aliás, eles mostraram um trechinho de Budapeste e de outras partes do filme lá no painel da Comic Con. Mas eu vou deixar pra falar disso melhor num outro vídeo, porque tem muita coisa pra falar sobre Viúva Negra. E também sobre vários dos outros filmes e séries que foram anunciados. Então, não dá pra falar tudo agora. E sim, nesses 10 projetos que eu falei, estavam incluídas as séries que vão sair no novo serviço de streaming da Disney, o Disney Plus. Vai ser praticamente uma Netflix da Marvel, coisa ruim, né? Desagradável isso. E a primeira série que tem aí pra ser lançada entre setembro e novembro de 2020 é Falcão e Soldado Invernal. Vê se a logo da série não tá lindona. Saca só de bater o olho na logo já dá vontade de assistir. E a maior novidade disso aí é que o Zemo, né, o grande vilão manipulador de Guerra Civil, que foi até interpretado pelo Daniel Bru, vai estar de volta com sangue nos olhos nessa série. Rapaz, tá bom demais. A Marvel tá acertando em cheio com tudo, com esse elenco tá fantástico. Já no dia 6 de novembro de 2020, vai estrear o filme dos Eternos. O elenco inteiro foi chamado no palco lá na Comic Con e Richard Madden, o Robb, né, de Game of Thrones, vai mesmo ser o Ikaris, principal e mais forte Eterno, que muito provavelmente vai ser também o protagonista do filme. Se você acompanha o E-Nerd, você sabe que eu já tinha trazido esse vazamento aqui pra vocês. Vocês sabem, né? Ainda falando sobre a Angelina Jolie tá nesse filme. E ela tá mesmo. A única diferença é que ao invés dela ser a Sansa, como a gente pensava, ela vai ser Athena. Pra mim, é a partir desse momento agora que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Se liga nessa, vamos lá. Em fevereiro de 2021, chega no cinema o filme do Shang-Chi, o herói da Marvel inspirado no Bruce Lee, com o título Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Até aí você fala, poxa, que bacana, e daí, filho, calma. Isso aí é uma clara referência aos anéis de poder do Mandarim. Não à toa, galera, o Mandarim vai ser mesmo o grande vilão do filme. Provável que dessa vez um Mandarim de respeito pra gente esquecer de vez aquele Mandarim falso lá e zoado do Homem de Ferro 3, né? E se prepara, porque Mandarim dos quadrinhos é um vilão bem complicado de derrotar. Esse vilão vai ser interpretado por um astro do cinema chinês, o Tony Leung. Ele fez o Ip Man em O Grande Mestre. Quem viu sabe que o cara é casca grossa. Manda bem demais, sabe? Mestre em artes marciais, porradeiro. Aliás, Ip Man, assiste esse filme. Acabou esse vídeo aqui, vai assistir esse filme, porque esse filme é fantástico. Quanto ao ator que vai fazer o Shang-Chi, esse vai ser o Simu Liu. Esse já é mais desconhecidinho, né? E eu não sei se eu gostei da escolha dele não, viu? Óbvio que a gente tem que esperar pra ver mais da atuação do cara e tal. Mas de aparência, eu acho que dá pra encontrar um ator mais parecido.
né, que fizesse mais o estilo do personagem. Exemplo, por que não aquele ator que tá fazendo Bruce Lee em Era Uma Vez em Hollywood? O Mike Moore. Ele seria perfeito pro papel de Bruce Lee da Marvel. Mas bora ver o que vai sair, né? Eu tô com expectativa altíssima nesse filme, porque a gente sabe que depois de Punho de Ferro na Netflix, a Marvel tá devendo um filme com coreografias boas de lutas, de artes marciais. Eu quero só lembrar você que o Punho de Ferro, né, ele é o segundo maior artista marcial da Marvel, digamos assim. Na minha opinião, ele é. Não sei nem se na minha opinião ou se realmente, oficialmente, ele é. Eu sei que o primeiro é o Shang-Chi. Tipo, o único poder do cara realmente é a arte marcial. Mas é uma arte marcial, como é que eu vou dizer, cara, assim, tipo, pra pegar qualquer super-herói até com superpoder. Ele mete porrada e mete humano. Então, assim, é uma coisa impressionante. Vai ter que acertar em cheio nessa coreografia. E eu acredito muito que a Marvel saiba disso, né? Em 2021, a gente também vai ser presenteado com mais 3 séries do Disney Plus. A série do Gavião Arqueiro, que vai ter a presença da Kate Bishop, provavelmente pra assumir o manto, né, de Gavião Arqueiro no UCM, pro Jeremy Renner poder pendurar o arco de vez, né? Tem também a série do Loki, que vai ser mesmo aquele Loki de uma realidade alternativa que fugiu com o Tesseract Ultimato. Eu tinha cantado essa bola pra vocês também, muita gente falou que não vai ser isso, enfim. Essa é uma das mais esperadas pelos fãs, galera. Só que a que mais me surpreendeu foi WandaVision. Porque, assim, praticamente, né, foi confirmado aqueles rumores de que a Wanda vai aprender magia nessa série. Que os poderes dela vão, tipo, pra um novo patamar, um novo caminho. E a melhor parte, os acontecimentos dessa série vão ser muito impactantes no filme do Doutor Estranho. Ou seja, as séries estão bem amarradas no CM. Coisa que a gente da SHIELD tá pouco, Netflix tá nada, entendeu o que eu quis dizer? Porque assim, né, galera, até com a forma como essas séries foram apresentadas, a gente consegue notar que não vão ser iguais às outras séries lá da Netflix. E a gente da SHIELD também, né? Aquelas parecem que existe uma realidade paralela que não afeta de fato o CM nos filmes, que não se mistura. Isso é horrível. Já as séries novas do Disney Plus vão ter ligação direta com o que tá acontecendo no cinema, sabe? No CM. Vai ser crucial assistir as séries pra gente continuar acompanhando esse universo. Ou seja, se você quer continuar acompanhando o que tá rolando na fase 4 dentro do cinema, você vai ser obrigado a saber o que tá acontecendo também no Disney Plus. Nas séries, vai ter que acompanhar tudo. Uma coisa conecta na outra. Isso é fantástico. E por que você acha que vai ser importante assistir WandaVision pra entender o filme do Doutor Estranho? Porque também foi confirmado que a Feiticeira Escarlate vai estar em Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou Multiverso da Loucura, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse doutor vai viver altas aventuras no multiverso muito louco, mas assim, esse filme vai estrear no dia 7 de maio de 2021 e vai contar com a Wanda, né, cara? Provavelmente vai ter uma participação muito importante junto com o Doutor Estranho. E assim, galera, esse filme do Doutor Estranho, eu acho que vai ser a abertura de porteira pro multiverso de verdade. E tudo que é doideira de realidade paralela, magia, entidade, o primeiro filme do Doutor Estranho já fez isso. Esse segundo eu acho que vai ser num nível muito além. E digo mais, se você reparar essa logo vermelha aí do filme, remete muito à cor da Feiticeira Escarlate. Será que esse multiverso da loucura não seria a Wanda finalmente tendo poderes para manipular a realidade e fazendo o mesmo que ela fez nos quadrinhos de Dinastia M, criando novas realidades e tudo mais? Será que a Wanda não vai se tornar vilã do filme? Porque em Dinastia M tava difícil segurar ela. Eu vou deixar assim aberto pra gente falar melhor em outro vídeo também. Outro filme que eu vou ter que guardar pra falar mais em outro vídeo é Thor 4, que foi anunciado como Thor Love and Thunder, ou Thor Amor e Trovão, que chega nos cinemas em 5 de novembro de 2021. Primeiro, só olhem essa coisa linda de logo e nome, total estilo rock anos 90, estilo He-Man. Eu tenho a força, entendeu, né, rapaz? Esse título ainda ninguém esperava. Assim como ninguém estava esperando a volta da Natalie Portman como Jane Foster. Mas ela não só foi confirmada no filme, como apareceu no painel. Levantou um Mjolnir lá no painel e contaram lá que ela vai ser a nova Thor do CM. Galera, assim, eles confirmaram, assim, sem mais nem menos, a Jane Foster como Thor no CM. E do jeito que a personagem é amada pelos leitores de quadrinhos, afinal, cara, ela teve histórias ótimas na fase que foi a Thor, é bem provável que isso funcione muito bem no cinema também. Mas assim, galera, como Guardiões da Galáxia 3 não foi anunciado e o Chris Hemsworth vai estar em Thor Love and Thunder, bate uma confusão na nossa cabeça. Porque assim, ele vai embora pro espaço com os Guardiões do final de Ultimato. Então tudo isso é assunto pra gente falar mais em outro vídeo, detalhar mais em outro vídeo. Até porque as novidades não param por aí. Kevin Feige anunciou também uma animação pro Disney Plus, que vai ser a introdução do What If no CM, que é um conceito de histórias da Marvel que vem dos quadrinhos. É como se fosse tipo uma suposição, sabe? Um universo alternativo. Eu vou te dar um exemplo.
o que aconteceria se o rato nunca tivesse apertado o botão e trazido o Homem-Formiga de volta do Reino Quântico em Ultimato. Daí, né, cara, eles vão fazer toda uma história com base nessa realidade diferente que a gente acabou de criar a partir de uma mudança nos fatos. Essa é uma série nos quadrinhos de muito sucesso nos Estados Unidos, no mundo todo, né? Todo mundo gosta de saber o que aconteceria se. Então vai ter também essa animação na Marvel. Enfim, galera, foi tão absurdo, né? As quantidades de coisas que a Marvel revelou nesse painel, que o Kevin Feige falou que nem sequer daria tempo de comentar coisas sobre o resto da fase 4. As continuações da Pantera Negra, Capitã Marvel, os Guardiões da Galáxia, fora Quarteto Fantástico e os Mutantes. Só que ele deu a entender que tudo isso já tá esquematizado e no mínimo em produção. Quarteto Fantástico e Mutantes em produção. E pra terminar a noite, né, a noite de ontem, né, com chave de ouro, foi anunciado o filme do Blade, que eu curto tanto, Blade, o Caçador de Vampiros. Ele vai ser interpretado pelo Mahershala Ali, o ator que foi o vilão lá, Boca de Algodão, na série do Luke Cage. E pô, galera, ele é um ator fantástico, né, já venceu 2 Oscars. Combina com o personagem. E a galera tá simplesmente endoidando com a chegada do Blade no CM. Porque o Blade é badass. O Blade é cascal. Não tem conversa, não. Dá mole na frente do Blade pra tu ver. Você acha que ele quer conversinha? É estilo justiceiro. Deu mole na frente dele, é pipoco. No caso dele, cabeça pra fora. Pessoal, isso aqui foi só um resumão de todas as grandes surpresas que o Kevin Feige anunciou na Comic Con de San Diego. Mas, na boa, fica ligado no canal essa semana, hoje ainda, porque daqui a pouco tem mais coisa, porque tem muito mais coisa pra falar, detalhe por detalhe de cada filme, porque realmente eles soltaram muita coisa do futuro do CM. Não dá pra fazer tudo aqui nesse vídeo. Mas diz aí, qual desses filmes ou séries você tá mais empolgado? Qual anúncio mais surpreendeu? Comenta aí, comentem. E não esquece, bota o joinha aí, capricha no joinha pra levantar de novo a moral, pra dar aquela força pra gente voltar com força total com o Marvel. Você gosta de Marvel, você gosta desse universo todo que tá chegando aí pra gente, então capricha no joinha. E você tá me conhecendo hoje? Se inscreve, cara, se inscreve porque tá vindo muita coisa. Aqui é onde as notícias acontecem. E eu não trago só notícias, vocês sabem disso. Eu trago notícia baseada nos quadrinhos. Eu trago todo um background de quadrinho pra você. Eu não venho só a notícia e vou embora, não. Eu explico tudo o que tá acontecendo nos quadrinhos. Então, obrigado de coração por fazer parte disso. Até a próxima, galera. Fui!